Olá, a partir desse momento começa o programa Mais Saúde, que é da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Fernanda. Ela é oncologista no Hospital do Câncer e vem esclarecer tudo sobre câncer, as principais dúvidas, os tumores mais frequentes aqui na nossa região e no país, e explicar como prevenir, como fazer a prevenção correta de cada uma dessas variações da doença, que de fato é uma só e que a gente sabe que é tão grave. Então, o programa está apenas começando, você, é claro, é meu convidado. Vamos lá? Bom, o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Fernanda Chaves de Freitas. Ela é oncologista no Hospital do Câncer da ACOM e veio hoje para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa terrível doença, mas que fazendo a prevenção, cuidando direitinho, para tudo existe uma forma, existe um cuidado e existe vida, que eu acho que é o principal, né? Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Então, eu sou de Montes Claros, norte de Minas. Estou em Divinópolis há mais ou menos, há quase um ano. E vim com o propósito de me agregar à equipe de oncologia do Hospital do Câncer, do Hospital São João de Deus, né? E a gente está aqui iniciando os trabalhos. Estou muito feliz nessa cidade nova, as pessoas bacanas que temos aqui. Que bacana. E esse assunto, né, é um assunto muito importante. A gente trabalha na linha de frente, né, com os pacientes já doentes, né, com câncer, mas a gente tem que primar pela orientação quanto às medidas de prevenção, né? E o dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer, mas vamos dizer assim, Dia Mundial de Prevenção ao Câncer, né? Ele está aí para nos lembrar disso. Então, eu até ia te perguntar, antes da gente falar da questão do dia 4, eu imagino que é uma área, assim como dentro da medicina outras também são, né? Mas é uma área que se faz por prazer, por se gostar muito, né? Por ser uma identificação muito grande. Com relação à sua formação, como que foi esse processo de escolha, né? Para decidir trabalhar com uma área tão difícil como é a oncologia? Verdade. É uma pergunta que às vezes ainda me faço. Porque é um dia a dia um pouco difícil, né? A gente lida com muitas emoções diariamente, com pessoas se curando, graças a Deus, né? Hoje em dia a gente fala em vários casos curáveis, né? A gente lida com isso também, mas existe a outra face, né? De pacientes ainda que se apresentam com doença avançada e que muitas vezes... tardio, né? Exatamente, com diagnóstico tardio, que a gente às vezes tem pouco a fazer. Mas eu digo que a oncologia me escolheu, não fui eu que escolhi a oncologia. Eu passei quase a faculdade inteira achando que eu ia ser cardiologista e no final eu decidi por oncologia e estou muito feliz, graças a Deus. Bacana. E os pacientes também, né? Porque é uma área que tem bons, excelentes profissionais, né? Como todas as áreas, tem aqueles que se destacam, mas são poucos, né? São poucos hospitais que lidam, né, com o tratamento do câncer, né, que tem a equipe formada, como é aqui o Hospital do Câncer em Divinópolis. Não né? É uma especialidade muito comum, né? Mas é uma formação muito árdua, então, assim, quem opta por isso tem que ter muita certeza, né? Porque além dos 6 anos de faculdade, a gente tem como pré-requisito a residência de clínica médica e depois mais 3 anos só de oncologia especificamente. Então, é uma especialidade que demanda tempo, demanda disponibilidade, né? E não é fácil realmente. Então, não é uma especialidade da escolha de muitos dos estudantes de medicina, né? Mas, de fato, como você mesmo bem disse, é ela que escolhe, né? É verdade. Com relação, agora sim, ao dia 4 de fevereiro, né, que se comemorou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, quais atitudes comuns as pessoas vivem cometendo, né, de, por exemplo, alimentação ruim, maus hábitos, né, e que podem levar ao surgimento da doença ou antecipar o surgimento da doença? Essa pergunta é muito interessante porque a gente observa que aparentemente houve um boom do diagnóstico de câncer, né? Vamos dizer assim. E qual que é a explicação para isso?
fora os fatores que a gente já conhece, sedentarismo, tabagismo, maus hábitos alimentares, nós hoje estamos expostos no mundo, né, a vários fatores ambientais que também provocam ou estão na origem, lá no início da doença, né? Alimentos com agrotóxicos, exposição solar muito intensa, radiações, né? Hoje o mundo é um mundo tecnológico, a gente acaba se expondo em alguns lugares a alguns tipos de radiações que também podem provocar. Tudo é possível, né, de se cuidar assim com tanta facilidade, né? Não é fácil realmente. Se a gente fosse pensar em tudo que é possível ser causador de câncer, realmente a gente ia ficar um pouco paralisado, porque são vários fatores, diversos fatores que podem nos expor ao risco. Tem alguns que são muito óbvios e simples, né? Por exemplo, o cigarro. A gente fala sempre, né? Para não fumar, que ele a gente até vai falar sobre ele daqui para frente. Que é comprovadamente cancerígeno. O consumo excessivo, por exemplo, de destilados, né? Bebidas alcoólicas, enfim. Sim. A gente sabe que isso pode levar ao surgimento da doença e é simples, né? A prevenção, ela se baseia em diminuir ou não ter o consumo de forma alguma, como é, por exemplo, o tabaco. Mas outras coisas, por exemplo, dentro da alimentação, eu vejo um pouco mais complicado a prevenção, por isso que a gente tem que aliar com bons hábitos, né, de exercícios físicos, né, para tentar amenizar um pouco. Por exemplo, elementos que estão presentes em quase tudo, né, por exemplo, dentro da soja. Tem tantas polêmicas, né, dos compostos, lá os derivados da soja, enfim. Além disso, por exemplo, dentro dos alimentos defumados, enlatados, porque é muito difícil hoje em dia. Você vai cozinhar, por exemplo, como que você faz, por exemplo, com o milho, que é enlatado, né, com outras coisas que já vêm prontas, né, em conserva. Então acaba que, nesse sentido, é um pouco mais difícil, né? Sim, e também as informações mudam, né? O que pode hoje, amanhã não pode hoje, mais. Amanhã não pode mais. O café foi recentemente alvo de uma polêmica, né? Considerava-se há algum tempo atrás que ele poderia ter o potencial cancerígeno, né? Hoje em dia já se sabe que não é. Bom, né? que tem esses estudos, né? Que na mesma hora eles vêm, alertam, mas depois outros vêm e complementam. Justamente. Por exemplo, o abacate, né? A gente consumiu abacate, eu pelo menos na minha infância, praticamente inteira. Não sei como é conhecido na sua cidade, sacolé, chup-chup, geladinho, né? Cada lugar do Brasil, né, um país gigantesco, é conhecido de alguma forma diferente. Mas, por exemplo, o chup-chup de abacate, na infância inteira, era vitamina de abacate, ótimo. Esse daí eu tô sem saber. Então. Mas, por exemplo, o abacate surgiu uma polêmica, igual o café, de que não fazia bem, não para câncer, né? Mas que tinha gorduras que não eram boas para o organismo. Agora já é o contrário, né? Já mudou, ele é bom, inclusive, para ajudar no colesterol. Então, é tudo um pouco... A oncologia é assim, né? Ela é uma ciência que está em constante atualização. É uma especialidade altamente estudada, né? Então, atualizações, congressos mundiais anuais são realizados, as coisas mudam, o oncologista ele tem que estar sempre atualizado para oferecer o melhor para o paciente. Muito bom. Bom, e falando do cigarro, antes que o pessoal desligue a televisão, mude de canal, a gente não vai puxar a orelha de ninguém. Mas já que o cigarro é comprovadamente cancerígeno, as pessoas sabem disso, né? Quem está assistindo, que está lá já procurando o controle, sabe que o cigarro faz mal. Mas a gente sabe, a gente entende e respeita a dificuldade que as pessoas têm para abandonar esse hábito. O que pode ser feito para ajudar os tabagistas a abandonarem? Já que a medicina ela evolui tanto, né? Desde gomas de mascar, passando por outras coisas de nicotina lá que ajudam, né? Para abandonar adesivos, né? O que as pessoas podem fazer para ou diminuir ou tentar de fato abandonar o tabaco? Não é fácil, realmente, né? É um vício, assim como o alcoolismo, assim como o consumo de outras drogas ilícitas, né? Então, primordial o apoio dos próximos, né? O apoio da família, o apoio dos amigos, uma ajuda psicológica, uma terapia, ela é muito importante também, né? E hoje em dia tem os recursos medicamentosos, né? Que têm sido mais empreendidos pela especialidade da pneumologia,
Então, os pneumologistas estão abraçando esses pacientes para poder ajudar no tratamento do abandono ao cigarro. Tanto mas pra sozinho, ansiedade, né, para tudo, né? Tudo justamente, tem controle, né, para conseguir. Justamente. Então, tem medicações para controlar a ansiedade, tem medicações para diminuir a fissura, né? Que é o principal que leva ao consumo do tabaco. E apoio psicológico, familiar, isso daí é essencial. Porque né? Sozinho é praticamente impossível alguém conseguir abandonar o vício. E quais são os tipos de tumores, não relacionados ao tabaco, né? Mas quais são os tumores mais comuns que são diagnosticados? A gente poderia, de repente, reduzir aqui a nossa região, né? Que seria a nossa área de atuação do Hospital do Câncer. Mas o que mais frequentemente é diagnosticado? Aqui não é diferente do restante do mundo, né? Os tumores mais incidentes no mundo hoje são câncer de mama, de pulmão, de próstata e de intestino. Aqui não é diferente. Entre os homens, a gente poderia colocar a sequência pulmão, próstata, estômago e esôfago. Seriam os mais comuns. Lembrando que pulmão, até a próstata nem tanto, né? Mas pulmão, estômago, esôfago, tem uma relação relacionada ao tabaco, muito íntima com o tabagismo, sem dúvida. O pulmão é uma relação quase que 100%, principalmente entre os homens. Mas o cigarro, ele está indiretamente relacionado a vários outros tipos de cânceres. Até que eu conversei, se não me engano, com uma parceira de vocês do Hospital do Câncer. Não, foi com a Sara, enfermeira. Ela falou que o tabaco, né, que do lábio até o intestino, até o reto, tem influência a bexiga, né, passando pelo corpo inteiro. Inclusive sobre o câncer de mama também. Entendi. Sem dúvida. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais dúvidas, tem outras questões que eu gostaria de perguntar para a doutora Fernanda, aproveitar a oportunidade e levar para vocês que estão em casa essas e outras informações. Então não saiam daí que o programa Mais Saúde volta já já. Há pouco tempo atrás, parecia um sonho. Eu estava lá. Hoje, o centro de diagnóstico já está se transformando numa realidade. Com o centro, o início do tratamento ganhará agilidade, aumentando a sua eficácia. Esta conquista no combate ao câncer está sendo viabilizada graças a uma grande rede de apoio e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Essa é uma conquista da solidariedade. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Este é o meu filho André, aos 2 anos, quando teve câncer. Passamos por momentos difíceis, dolorosos, mas hoje podemos comemorar a sua cura. Recebemos o apoio da Com e tenho certeza que isso fez toda a diferença. Obrigado. Solidariedade também cura. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde da Com e hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Fernanda. Ela é oncologista no Hospital do Câncer, aqui em Divinópolis, e hoje nós estamos falando sobre os cânceres de forma em geral. Doutora Fernanda, quem levou uma vida inteira sem cuidado algum com a saúde, com prevenção, com tudo isso que é necessário, depois do momento que essa pessoa se tocou, que ela assistiu o programa Mais Saúde e viu a importância da prevenção, a partir desse momento ela deve tomar algum cuidado extra, ou como que é a prevenção para pessoas que, de modo em geral, não se cuidam? É hora de correr atrás do prejuízo, né? De fato, uma pessoa que passou a vida inteira sedentária, ganhou peso, né? Tá obesa, tá fumando, né? Tá com a alimentação completamente errada, não vai ao médico com frequência, fazer os exames periódicos que tem que ser feitos. Tá na hora de parar tudo e começar do zero. Correr atrás do prejuízo, como você mesma disse. Né? Então, iniciar a atividade física, procurar um apoio, talvez nutricional, para verificar a questão de alimentação, fazer todo o esforço do mundo para abandonar o tabagismo, né? E regularmente visitar o médico. As mulheres sabem, a partir dos 40 anos, nós temos que fazer os exames de prevenção ao câncer de mama, na mamografia,
E, exceto isso, desde o início da atividade sexual, né, da mulher, fazer visitas anuais ao ginecologista para fazer o preventivo do câncer de colo do útero e etc. O homem, a partir de 50 anos, visitar o urologista para fazer o PSA, o toque retal, né? E a partir de 50 anos, todos, homens e mulheres, também procurarem fazer a colonoscopia. A colonoscopia, no caso, é uma vez a cada 10 anos? Isso depende dos pacientes. De organismos, de pessoas, né? Se tem algum fator de risco, exatamente, né? Exatamente. Mas, pelo menos, iniciar a prevenção ao câncer coloretal a partir de 50 anos é muito importante. Eu não falei na pergunta anterior, mas o câncer de pele, que na verdade, o câncer mais incidente no mundo inteiro. O câncer de pele não melanoma. Então, a gente, na verdade, acaba deixando de falar dele, né? E acaba falando das outras patologias, né? Incidentes em homens e mulheres. Mas tá aí o recado para todo mundo se proteger do sol de forma mecânica, né? Com óculos, chapéu, roupas mais adequadas, a depender do horário que se expõe ao sol, e o uso do filtro solar, muito importante. E com relação ao filtro solar, sempre tem a polêmica do fator de proteção. Né? As pessoas, às vezes, se confundem, compram lá o protetor 100, compram o 30, o 15, 50 e não sabem qual que é o ideal. Por exemplo, está relacionado à cor de pele ou não? Realmente é, de fato, mais a exposição que aquela pessoa vai ter no período? Está principalmente relacionado à exposição solar, ao tipo de exposição solar, à intensidade, né? Isso também muda de acordo com o tipo de câncer que vai aparecer na pele. O melanoma, ele está relacionado, por exemplo, a uma exposição solar intensa, não uma exposição solar crônica, mas uma exposição solar intensa. E os outros tipos de câncer de pele, o contrário. Mas é lógico que os pacientes com pele mais escura têm uma proteção a mais natural, né, que é a própria melanina. Mas isso não muda a recomendação do tipo de filtro solar. O ideal, por exemplo, vamos tomar como padrão ali, o fator 50 já seria bom? Seria bom. Na verdade, as recomendações que existem é que acima de 30 estaria adequado. Um nível de proteção adequado, né? O que eu acho que as pessoas pecam muito é na reaplicação, né? Elas passam uma vez e acham que ou mesmo não usam. Que é o pior ainda, né? Que é não usar. É o mais comum, infelizmente. Doutora Fernanda, quais os cuidados quem convive, voltando a falar do cigarro, quem convive com um fumante, né? A esposa fuma, o marido, dentro de casa tem um tio, uma avó, o chamado fumante passivo, né? Quais cuidados essa pessoa deve ter no convívio com o fumante? Porque ela tem uma exposição também prejudicial aos componentes químicos ali do cigarro, que são cancerígenos, né? Não existe, Paulo, até hoje, comprovação científica de que o fumante passivo, ele tem um risco maior do que a população geral com relação a algum tipo de câncer. Não existe esse dado, certo? Mas a gente também não pode afirmar que essas pessoas não têm um risco maior. Então, na verdade, é muito complicado, né? Você tem um esposo que fuma, como que você vai deixar de conviver com essa pessoa, né? O ideal é você buscar a prevenção primária, é fazer com que a pessoa que fuma abandone o vício, né? Para não se prejudicar e não prejudicar os outros. Principalmente crianças, né? Um ambiente com criança e cigarro, de fato, não combina, né? Com certeza, né? A gente não, como eu disse, não tem uma comprovação científica da influência do tabagismo passivo sobre tipos de cânceres, né? Mas as outras doenças, né, estão aí, existe uma influência sem dúvida enorme. Os pacientes, né, os pequeninos aí que são alérgicos e estão expostos à fumaça de cigarro, com certeza vão ter os problemas aí muito aumentados por causa disso. E, de maneira geral, para se prevenir o câncer, o que cada um de nós pode fazer? Você até falou a questão da idade, né? Homens e mulheres acima dos 35, 40 anos, ali alguns exames já são indicados, né? Isso. Mas, via de regra, além do protetor solar, por exemplo, a alimentação, o que a gente puder fazer para evitar, então, esses embutidos, defumados, seria o ideal para, de fato, dificultar, né, o surgimento ou antecipar. Na verdade, às vezes é complicado para a gente, por exemplo, não se expor a um alimento que tem agrotóxicos, ou não se expor a alimentos defumados, né? Ou enlatados, embutidos.
Eu acho que tudo é o bom senso, né? A gente não deve exagerar em nada, né? Se alimentar uma vez por outra desses alimentos, isso não tem problema, não né? tem tanta influência. Lógico que o consumo crônico, continuado, né? Hoje existem dados que dizem que existe uma influência muito grande, sim, né? Dos enlatados, embutidos, os defumados, sobre alguns tipos de câncer, principalmente o câncer coloretal. Mas é mesmo moderação. Moderação. Regras, né? A alimentação é moderação. Diminui o consumo de gordura, diminui o consumo de açúcar, porque você vai prevenir a obesidade. A obesidade está relacionada com vários tipos de cânceres. Então, é moderação mesmo. E essa eu diria que uma das principais dicas. Bom, nosso tempo infelizmente é curto. Existe alguma outra questão que a gente não falou e você considera importante? Queria que nesses últimos 2 minutos que nós temos o programa, que você ficasse à vontade para essas considerações. Quando a gente falou dos cânceres mais incidentes, eu acho que faltou falar da população feminina, né? O câncer de mama, hoje em dia, é o câncer mais incidente na população feminina. Depois vem câncer de pulmão, os cânceres coloretais e vem o câncer de colo de útero. Que está relacionado também com o HPV e também com a prevenção. Com a prevenção. Até uma vez, até a própria Sara disse que, a Sara da Prevenção, né, que já esteve várias vezes aqui no programa Mais Saúde, a prevenção aqui da Com, ela disse que o câncer de colo uterino ele é muito comum em países pouco desenvolvidos, né, onde a prevenção não é ativa, não é eficaz no sentido de se fazer a prevenção para não ter a doença. Justamente. É uma doença altamente prevenível, né? Então, basta a mulher em atividade sexual, né, visitar o ginecologista anualmente para fazer o preventivo do colo do útero, né? Essa medida simples pode evitar mortes precoces. E essa diferença de região que você falou, ela é muito visível aqui no Brasil. Eu já trabalhei em outros estados, na Bahia, por exemplo. Infelizmente, a incidência de colo de útero, principalmente em pacientes jovens, é muito alta, né? E a gente já viu. Com relação ao câncer de colo de útero, ele está ligado, né, ao HPV. Mas como que é, por exemplo, se a mulher é portadora do vírus, né, do HPV, e ela tem que ter um acompanhamento um pouco mais frequente, ou como que é essa questão dentro da prevenção, para a gente poder finalizar de fato? Não tem relação, assim. O HPV, ele é altamente prevalente, né? Se você pegar uma população aí de 100 pessoas, homens e mulheres, a maioria vai ser portador do vírus. Então, não tem como, não tem relação, essa relação, diferenciação, quem não é portador e quem é portador. Todos devem ter o mesmo cuidado. A regra é uma só para todos. Ok, nós conversamos com a doutora Fernanda Chaves Freitas, que é oncologista no Hospital do Câncer da Com, e foi quem trouxe para a gente esses vários conhecimentos e informações tão importantes para a prevenção dessa doença que é o câncer. Para vocês que estão em casa, então a gente vai ficando por aqui, e na semana que vem temos um programa Mais Saúde novinho. E doutora Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter aqui novamente para a gente conversar sobre outros assuntos. Será um prazer. Afinal de contas, falar sobre prevenção, falar sobre vida é sempre importante, e dentro desse assunto tem várias nuances ali que a gente tem que conversar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a vocês que estão em casa. Um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até a semana que vem. Tchau. Até. Há pouco tempo atrás, parecia um sonho. Eu estava lá. Hoje, o centro de diagnóstico já está se transformando numa realidade. Com o centro, o início do tratamento ganhará agilidade, aumentando a sua eficácia. Esta conquista no combate ao câncer está sendo viabilizada graças a uma grande rede de apoio e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Essa é uma conquista da solidariedade. A Com, sua doação faz tudo acontecer.